52 reflexões sobre a Bíblia, escrito por Andréa Maciel. Livro, Romanos, estrutura do livro de Romanos. O livro de Romanos é a carta teológica mais profunda do apóstolo Paulo. Escrito aos cristãos de Roma, ele apresenta um verdadeiro tratado sobre a justiça de Deus, a condição humana e o plano da salvação. É uma obra que une doutrina e prática com precisão, explicando o Evangelho desde suas raízes até seus frutos na vida diária do cristão. A mensagem central gira em torno da justificação pela fé, a universalidade do pecado e a transformação pela graça. A condição humana e a necessidade do Evangelho, capítulos 1 ao 3. Tema: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Revelação da ira de Deus contra toda impiedade, capítulo 1. Condenação dos gentios e também dos judeus, capítulo 2. Ninguém é justo por mérito próprio. A lei evidencia o pecado, mas não salva. Introdução à justificação pela fé. Justificação pela fé em Cristo, capítulos 4 ao 5. Tema: somos declarados justos por causa da fé, não das obras. Abraão como modelo de fé antes da lei, capítulo 4. A fé é acreditada como justiça. Paz com Deus por meio de Cristo, capítulo 5. Por um homem Adão veio a morte, por outro, Cristo veio a vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Santificação e nova vida no Espírito, capítulo 6 a 8. Tema: morremos para o pecado, vivemos para Deus. Batismo como símbolo da nova vida, capítulo 6. Liberdade da escravidão do pecado, a luta interna entre carne e espírito, capítulo 7. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo, capítulo 8. Adoção como filhos, esperança da glória futura. Nada pode nos separar do amor de Deus. O plano de Deus para Israel, capítulos 9 ao 11. Tema: a fidelidade de Deus à sua aliança com Israel. A soberania de Deus nas escolhas, capítulo 9. O tropeço de Israel e a inclusão dos gentios, capítulo 10. O remanescente fiel e a restauração futura, capítulo 11. O mistério da salvação universal e o temor diante da graça. Vida cristã prática e ética do reino, capítulos 12 ao 16. Tema: viver como sacrifício vivo diante de Deus. Transformação pela renovação da mente, capítulo 12. Amor sem hipocrisia, honra mútua, serviço sincero. Submissão às autoridades, capítulo 13. Respeito às diferentes convicções na fé, capítulo 14. Unidade na diversidade. Acolhimento mútuo, capítulo 15. Saudações finais e alerta contra divisões, capítulo 16. Temas principais do livro de Romanos. O livro de Romanos é considerado a obra teológica mais profunda do apóstolo Paulo, e uma das mais impactantes de toda a Bíblia. Escrito para a comunidade cristã em Roma, ele apresenta uma exposição clara do Evangelho, a salvação que vem pela fé, a graça que alcança todos, e o poder transformador do Espírito. Ao longo de seus 16 capítulos, Paulo conduz o leitor por uma jornada que começa com a realidade do pecado, passa pela justificação em Cristo e culmina na vida prática do cristão em comunidade. Os temas centrais da carta moldaram gerações e continuam sendo fundamentos essenciais da fé cristã. Justificação pela fé. A salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Paulo apresenta esse tema como o alicerce da doutrina cristã. Romanos capítulo 3, versículo 28. Universalidade do pecado. Todos pecaram, judeus e gentios, e por isso, todos necessitam da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Graça e redenção em Cristo. A redenção é um dom gratuito de Deus, disponível a todos por meio do sacrifício de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nova vida no Espírito. O Espírito Santo capacita os cristãos a vencerem o pecado e viverem segundo a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2. A soberania de Deus. Deus é soberano em suas escolhas, em seu plano para a humanidade e no trato com Israel e os gentios, Romanos capítulo 9 ao 11. Restauração de Israel. Mesmo rejeitado por parte de Israel, o povo judeu ainda faz parte do plano divino e será restaurado.
Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 26. Transformação pela renovação da mente. A verdadeira adoração envolve uma vida transformada, orientada por valores espirituais e não conformada com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Unidade e amor no corpo de Cristo. Paulo exorta a comunhão, respeito às diferenças e serviço mútuo na comunidade cristã. Romanos capítulo 14 ao 15. Mensagem central do livro de Romanos. O Evangelho revela a justiça de Deus e o caminho da salvação para toda a humanidade, pela fé, do começo ao fim. A carta aos Romanos é a mais sistemática e profunda exposição do Evangelho no Novo Testamento. Paulo escreve a uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas com a missão clara de explicar como a salvação é possível, justa e universal. Ele começa revelando o problema humano: todos pecaram, tanto judeus quanto gentios, e estão debaixo da ira de Deus. Nenhuma lei, rito ou esforço pessoal pode justificar o homem diante de Deus. Mas Deus, em sua graça, proveu um caminho: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Essa justificação é um ato legal e gracioso. Deus declara o pecador justo, não por obras, mas por crer naquele que justifica o ímpio. Romanos capítulo 4, versículo 5. Paulo mostra que essa fé também inicia um processo de transformação. Nos liberta do poder do pecado, nos livra da condenação da lei, nos sela com o Espírito Santo e nos insere na família de Deus como filhos adotivos. Romanos também explica o mistério de Israel e os planos soberanos de Deus na história, capítulos 9 ao 11, encerrando com exortações práticas de como a fé vivida transforma os relacionamentos com Deus, com o próximo, com o Estado e com os irmãos mais fracos na fé. Em resumo, Romanos revela o poder do Evangelho não apenas para nos salvar, mas para nos transformar em verdadeiros adoradores, em espírito, em verdade, em entrega total. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Este versículo é uma das afirmações mais poderosas da confiança cristã. Ele não diz que tudo o que acontece é bom, mas que Deus é capaz de usar todas as coisas, inclusive as dores, perdas, fracassos e injustiças, para um propósito maior e redentor na vida daqueles que o amam. A palavra-chave aqui é cooperam. Em grego o termo é sinergeu, que dá origem à palavra sinergia. Ou seja, Deus faz com que todos os elementos da vida, até os que parecem desconectados ou sem sentido, trabalhem juntos de forma ativa em direção a um bem superior. Não um bem genérico, mas o bem específico do seu propósito eterno para nós. Essa promessa se aplica àqueles que amam a Deus e estão vivendo dentro do seu chamado. Não é uma garantia de conforto imediato, mas sim de redirecionamento eterno. Principais lições do livro de Romanos: todos precisam de salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Não há exceções. Moralistas, religiosos, gentios ou judeus. Todos estão debaixo do pecado. A primeira lição é o reconhecimento da nossa falência espiritual. A salvação vem somente pela fé em Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo desmonta toda tentativa de merecimento. A graça é o caminho, e a fé é a chave. A justiça de Deus é imputada a quem crê. A fé verdadeira produz transformação interior. Fomos sepultados com Ele na morte, para que andemos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. A justificação não é um fim em si. Ela inicia a santificação, uma vida renovada, conduzida pelo Espírito, em obediência e liberdade. Não há condenação para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Essa verdade liberta da culpa e do medo, e convida à confiança absoluta no amor e na segurança que há em Deus. Deus é soberano na salvação e na história. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos nos ensina a confiar na soberania divina, inclusive sobre o futuro de Israel e a salvação dos povos. A vida cristã é uma resposta de adoração prática.
Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Fé não é apenas crença, é entrega. A verdadeira adoração se expressa em serviço, humildade, amor, paciência, generosidade. A igreja deve viver em unidade e respeito mútuo. Não julguemos mais uns aos outros. Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos encerra com princípios para a convivência saudável entre cristãos com opiniões diferentes, chamando a maturidade e a edificação mútua. Aplicação prática do livro de Romanos. O livro de Romanos não é apenas uma obra teológica, é um chamado à vida transformada pela graça. Suas verdades doutrinárias profundas geram aplicações poderosas e práticas para o nosso dia a dia. Reconheça sua condição e abrace a graça. Romanos nos impede de viver na ilusão de justiça própria. Ao nos mostrar que todos pecaram, nos posiciona como necessitados da cruz. Aplicação. Pare de se justificar. Confesse, dependa da graça diariamente. Confie mais em Jesus do que em seus próprios méritos. A justificação pela fé muda o centro da nossa confiança. Não somos salvos por esforço, mas por entrega. Aplicação. Troque o peso da performance pela leveza da fé. Viva com paz, não com medo. Deixe o Espírito Santo conduzir suas decisões. O capítulo 8 nos mostra a vida no Espírito como a marca do cristão. Aplicação. Desenvolva a sensibilidade à voz de Deus. Ore antes de agir, ouça mais. Responda com mansidão. Viva com propósito e entrega total. A verdadeira fé nos transforma em ofertas vivas a Deus. Aplicação. Use seus dons. Sirva sua comunidade. Transforme o culto em estilo de vida. Respeite os diferentes na fé e promova a unidade. Paulo dedica capítulos inteiros ao relacionamento entre cristãos. Aplicação. Evite julgamentos apressados. Caminhe com quem é mais fraco. Prefira o amor à discussão. Tenha uma visão ampla do reino de Deus. Deus está movendo peças, cumprindo promessas, restaurando povos. Aplicação. Ore por missões. Apoie causas do reino. Confie que Deus está no controle, até quando não parece. Conclusão do livro de Romanos. Romanos é a espinha dorsal da fé cristã. Não apenas porque organiza com clareza as doutrinas centrais da salvação, mas porque revela o coração de um Deus que justifica o ímpio, transforma o religioso, quebra cadeias de orgulho e reconstrói o ser humano a partir da graça. Nesta carta, Paulo não está apenas escrevendo sobre Deus, ele está nos conduzindo à presença dele. Do pecado universal à justiça imputada, da morte de Adão à vida em Cristo, do jugo da lei à liberdade do Espírito, da acusação à adoção. Romanos é o roteiro completo de uma vida regenerada. Cada capítulo nos ensina que fé não é apenas crença, é uma força que liberta, constrói e move. Romanos nos chama a viver com identidade restaurada, mente renovada e corpo entregue como sacrifício vivo. Nos lembra que não há condenação para os que estão em Cristo, e que nenhuma dor, poder ou circunstância poderá nos separar do amor de Deus. É um livro que nos tira do centro e coloca a soberania de Deus em seu devido lugar. Nos ensina a obedecer com alegria, servir com humildade e viver com ousadia. Em tempos de crise moral, confusão espiritual e relativismo, Romanos nos devolve o eixo. Nos reconecta à verdade, à graça e à missão de viver para a glória daquele que nos salvou. Frase de encerramento. O justo viverá pela fé, e a fé verdadeira transforma tudo o que toca. Romanos capítulo 1, versículo 17.